Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje sou eu aqui nesse Falando Nisso, né? Sempre um tema do momento, alguma coisa interessante que esteja acontecendo e que nós possamos aprender mais alguma coisa e também, né, de repente, quem vai fazer prova ficar afiado para uma prova. A discussão que eu tenho hoje para vocês, queridos alunos, queridos ouvintes, é sobre a Dilma Rousseff, que vetou a lei que permitiria a aposentadoria do servidor público aos 75 anos. Para entender essa notícia, vocês têm de entender uma outra notícia, me perdoe se você não é da área jurídica, que é sobre a PEC da Bengala. Senhores, o que é a PEC da Bengala? Nós tivemos uma alteração pela emenda 88, deixa eu colocar aqui, ó, emenda 88, tá aparecendo aí, tá aqui, ó, compulsoriamente os servidores, né, aposentados aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, e aí veio o texto da emenda, ó, ou aos 75 de idade na forma da lei. Como assim, professor? Vem para cá, galera. Antes falava da aposentadoria, eu estou falando de servidores, tá bom? Eu não estou falando da aposentadoria do regime geral. Estou falando do regime próprio da Previdência. Antes, aos 70 anos para todo mundo. É a chamada expulsória. Tchau! Só que veio uma PEC, que é um projeto que altera, né, a emenda constitucional, que é para alterar o texto constitucional, e colocou ou aos 75 de idade na forma da lei complementar. Na forma da lei complementar. Amigos, resta então uma conclusão simples, que só iria ser para 75 quando aparecesse tal lei complementar. Por isso, nós estamos diante de uma norma de eficácia limitada, todo mundo sabe disso. Norma de eficácia limitada. Legal. Só que tem um problema. Veio a ADCT, o Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, e falou o seguinte, falou, olha, pessoal, deixa eu pôr em tela cheia para vocês. Até que tal venha a lei complementar, de que trata o inciso 2, tá? Até chegar essa lei, ministros do TCU, ministros do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, veja, ele não falou de todo mundo, ele falou do STF, dos tribunais superiores e do TCU, vão se aposentar, não depende de lei nenhuma, aos 75 anos de idade. Amigos, vem pra cá, moral da história, ministro de STF, TCU e Tribunais Superiores não precisa esperar a tal lei. Eles podem continuar trabalhando até os 75. E aí surgiu uma grande indagação. Qual? E a tal lei complementar, ou seja, virá para os outros servidores, né? Para os servidores mortais e não só ministros, e os servidores, o servidor do TRT, do TRF, do TRE, e aí? Né? O sujeito, o auditor da Receita Federal, e aí? Para eles vai ser quanto? Vai depender da lei. Tudo levava a crer que seria tranquilo, iria para 75 também. Porém, a presidente Dilma Rousseff vetou nessa quinta-feira, dia 22/10, projeto de lei que permitiria aos servidores públicos a aposentadoria aos 75. A mudança era esperada e comemorada por juízes e servidores desde que entrou em vigor, que adiou a aposentadoria compulsória, tal. A proposta, apelidada simpaticamente de PEC, né, PL no caso aqui, né, da bengalinha, era tão aguardada que gerou uma corrida por liminares nos tribunais, protagonizada por desembargadores que queriam ficar mais tempo nas cortes. Decisões foram concedidas pelos tribunais de São Paulo, Pernambuco, Rio, permitindo que magistrados se mantivessem na carreira. Para o STF, no entanto, a mudança dependia da edição de uma lei complementar, que acaba de ser vetada. Então,
independente dos ministros, que já a própria DCT resolveria, mas e os outros? A presidente então vetou. Eu só queria dizer uma coisa para vocês, galera, calma lá. Quando acontece de ter um veto, né? Quando acontece de ter um veto, olha, tinha até algumas questões interessantes aqui, né, para a gente discutir, por exemplo, a parte final do artigo 52, que o professor Lenza faz uma crítica e tal, mas não é aqui aula para concurso público, é geral, vamos fazer um falando nisso, né? Só queria dizer uma coisa para vocês, toda vez que houver um veto, o presidente vetou, não quer dizer que está pá de cal, acabou a discussão. Porque a casa na qual tenha sido concluída uma votação, pessoal, ela envia o projeto ao presidente. Se ele concordar, ele concorda, né? Aquecendo, é concedido e tal. Agora, se o presidente considera o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional, ele veta. Se ele acha que é contrário ao interesse público, ele veta. Só que isso não quer dizer que acabou. Sabe por quê, amigos? Pode ocorrer do Congresso, os parlamentares, em algum momento, numa sessão conjunta, derrubarem o veto. É isso que é derrubada de veto. O presidente falou, não concordo com a lei, mas o veto pode ser apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores, escrutínio secreto. Não mais escrutínio secreto. Isso já mudou agora, tá bom? Já mudou também por uma emenda. Moral da história, houve a questão do PL da bengalinha, foi vetada pela presidente da República, não sabemos qual desfecho ainda, mas agora você já entende que uma lei, apesar de vetada, o Congresso pode derrubar o veto. Repararam que muitas vezes está em discussão na mídia do Brasil justamente o quê? Pauta bomba, vão derrubar vários vetos da presidente, isso é uma questão de quebra de força, né? Disputa de força, enfim, é por conta disso. O veto pode ser derrubado. E isso é um caráter que a gente chama na doutrina de superável. O veto pode ser, então, superado. Tá bom? Bom, eu espero que, em linhas gerais, sem ter que ficar só com aquela linguagem do juridiquês, eu tenha passado para vocês essa ideia de que houve a questão da PEC da Bengala, houve uma regra específica para ministros dos tribunais superiores, TCU e STF, e para os servidores em geral, inclusive juízes, porque não abarcou juízes a primeira regra, havia tal lei que se esperava e foi vetada. Resta saber se o veto vai ou não ser derrubado. Espero que nesse bate-papo nós tenhamos conseguido aqui passar algumas informações importantes para vocês, tá bom? Muito obrigado, meu nome é Alessandro Ferraz e quero que todos fiquem bem, com saúde e obrigado pela oportunidade. Valeu!